Olá, turma, aqui é a professora Ariane de Geografia. Hoje nós iremos trabalhar percurso 10, na página 90 do livro de Geografia de vocês. E o percurso 10, ele vai falar sobre a ascensão da China no cenário internacional. Lá na aula passada nós falamos sobre a ascensão dos Estados Unidos, lembram? Hoje nós iremos falar sobre a ascensão da China no cenário internacional, esse país tão importante, né, para o cenário mundial. Então aqui para a gente ter uma breve noção, nós vamos ver a divisão administrativa da China. Esse mapa aí vai mostrar os estados, né, que compõem a China, a divisão administrativa dele. Esse mapa é do ano de 2017. Mas o que nos interessa realmente é como a China ela surgiu no cenário internacional. Nós temos aqui, gente, no tópico 2, a China, da dominação estrangeira ao socialismo e a abertura da economia. Então, a gente pode ter a noção de que, da dominação estrangeira, a gente vê que a China, ela possuía uma dominação estrangeira, antigamente, lá, durante o século XX. Alguns países dominavam a China. A partir do andamento do nosso assunto, a gente vai ver que essa dominação estrangeira, ela deixou de acontecer. A China, ela passou a ser um país socialista, de política socialista, mas com a abertura econômica, características de um país capitalista. Então, a gente vai ver aqui nesse mapa, primeiramente, a dominação estrangeira. Se vocês observarem, nesse mapa da China, nós temos vários países que dominavam a China, como, por exemplo, esse que está destacado de verde, essas linhas verdes, era de dominação da Rússia. Esses que estão destacados por linhas laranja eram de dominação da Grã-Bretanha. Essas que estão de linhas azuis, dominação da Alemanha, linha roxa, dominação francesa, e a linha verde, verde claro, era de dominação japonesa. E aí o que acontece? Quando a gente fala da abertura econômica, depois que essa dominação estrangeira ela deixou de existir, o que foi que aconteceu? Lá no ano de 1949 a 1976, durante o governo de Mao Tse-tung, foi um governo bastante conturbado. Por quê? Porque a população chinesa ela passou por grandes dificuldades, como, por exemplo, com a fome, né, que matou milhares de camponeses na época. Mas aí, o que foi que aconteceu? Ele faleceu, né, após a morte desse presidente, dessa pessoa que do governo chinês, né, após a morte dele. O que foi que aconteceu? O Partido Comunista Chinês, ele assumiu o poder. Quando a gente fala Partido Comunista, né, já dá a ideia de socialismo. Então, ele implantou reformas na sociedade chinesa que tornaram, sim, ela uma potência econômica. Quais foram essas reformas, gente? O desenvolvimento industrial é um deles. Vou tentar destacar o desenvolvimento industrial, a modernização da agricultura e a reintrodução da propriedade de terra, como também investimentos em educação, ciência, tecnologia, nas Forças Armadas e outros setores econômicos e sociais. Então, essas foram algumas mudanças que o novo governo chinês tomou a partir da morte do governo anterior, de Mao Tse-tung. Então, gente, com isso, houve uma abertura, sim, na economia. Porém, com a ausência da democracia. A gente sabe que a democracia ela é muito importante para um país, né? O que seria uma democracia? É o regime de governo em que a população de um país participa das decisões políticas de forma direta ou indireta. O Brasil, por exemplo, o Brasil é um país democrático, né? Que tem democracia. A China não. Então, a abertura da economia chinesa ela não foi acompanhada pela abertura política.
Na China, apesar de existirem pequenos partidos, né, como o Partido Comunista, a atuação desses ele é pouco expressiva. Ela é sufocada pela atuação do Partido Comunista Chinês. Então, gente, a China ela possui uma estrutura política autoritária e ditatorial, que na prática tem por base o monopartidarismo, ou seja, só existe um partido político lá, único. Não se pratica democracia lá na China e não há liberdade de expressão escrita ou falada, ou seja, a imprensa, como ocorre aqui no Brasil, né? Os jornais, revistas, redes de televisão, elas são censuradas pelo governo. E a internet no país, ela está sob controle governamental. Já pensou? Então a China, apesar da China ela ter não ter uma abertura política, como acontece em outros países, ela é sim uma potência no século XXI. Ela se tornou uma potência no século XXI. E por conta das reformas implantadas, né, a partir do ano de 1976. E aí, gente, a gente percebe que a China, ela se desenvolveu bastante ao longo dos anos, né? Com investimentos em transporte, em construção de habitações, edifícios. A gente sabe que a China ela tem grande estrutura física, né? A gente vê prédios bem modernos lá na China, edifícios comerciais. Também houve incentivo à exportação, na produção de facilidades fiscais e tributárias e entre outros desenvolvimentos que a China, desenvolvimento industrial que a China manteve ao longo dos anos, por isso que ela é considerada uma potência do século XXI. Outra coisa que a China também tem destaque, gente, são nas pesquisas. Olha só, vou destacar aqui para vocês. Pesquisas científicas e avanços técnicos chineses permitiram o país participar de conquista espacial. Outro fator importante lá na China. Então a gente vê que é muito diversificado a importância dela no cenário mundial. Nós temos também, gente, a importância, as relações da China e do Brasil no cenário mundial. A gente vê que o Brasil ele exporta muito para a China. A China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, superando até os Estados Unidos. No ano de 2016, gente, do valor total das exportações brasileiras para outros países, 19% ele foi realizado para a China. Então, isso aí é um número considerado grande, né? Por isso que a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Além da China também, ela importa para o Brasil, ela manda produtos para cá. E nesse ano de 2016, 17% do valor total das importações brasileiras foram da China. Um número considerado bom também. Além de algumas influências culturais, como por exemplo na questão da gastronomia, né? A gastronomia brasileira tem grande influência chinesa também. Muitas pessoas gostam de comidas chinesas. Temos também algumas práticas da medicina, como a acupuntura. Muitas pessoas utilizam a acupuntura como forma de amenizar alguma dor. Até em animais, os veterinários utilizam também. Então, essa é uma prática chinesa que predomina também no Brasil. Então, gente, nosso assunto encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.